Salmo 33. E antes de nós fazermos a leitura, nossa igreja ela desfruta de grandes privilégios, né? Nós temos a oportunidade de louvar a Deus em um local agradável, né? Você está aí com ar-condicionado, recurso audiovisual. Nós também somos abençoados com pastores, né, que são estudiosos da palavra. Temos o reverendo Luiz, reverendo Wilson, eu aqui ajudando os irmãos. Assim diz a palavra do nosso Deus, Salmo 33. Exultem no Senhor aos justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas, cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre e os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força lhe se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor e Pai de bondade, nós queremos que a tua palavra é poderosa para transformar o nosso coração, Senhor. E é por isso que nós te pedimos que venha abrir os olhos do nosso coração para que possamos contemplar as verdades da tua palavra. Que teu Santo Espírito venha nos transformar pelo poder da tua palavra, para vivermos vidas que glorifiquem ao teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós clamamos a ti. Amém, Senhor. As crianças que estão aí sentadas, vocês receberam essa folhinha aqui. Então nessa folhinha você vai hoje ser desafiado a anotar as coisas que serão ditas aqui pelo pastor. Você vai ter até um espaço para fazer um desenho. Então, olha, quem fizer alguma coisa bonita e me mostrar depois, eu prometo dar alguma coisa para vocês de presente. Não é suborno não, viu? Então, mas quem fizer só é quem mostrar. Então, não se esqueçam de preencher. Vamos lá. Eu gosto de esporte. Não sou nenhum esportista, mas eu gosto de me manter em atividade. Eu não torço para nenhum time específico. E eu sei que diversos de vocês têm o time do coração. Agora imagine só, se vocês me convidassem para ir para a casa de vocês, para assistir lá um jogo do seu time favorito, e no momento que aquele gol bonito fosse feito, eu ficasse todo indiferente lá no canto. Vocês iam achar estranho, né? Você vai falar, esse pastor ele é um estranhão. Esse pastor está querendo dar uma de santarrão aí, não torcendo para o meu time, né? Então você ia achar estranho porque não cabe bem numa situação dessa, nós ficarmos indiferentes. E se eu chegasse para vocês e perguntasse, mas por que você se empolga tanto aí quando esse seu time, ele faz um gol? Tenho certeza que você falaria das virtudes dos jogadores, da tradição do seu time de futebol, e você me daria diversas justificativas do porquê daquela celebração.
Isso é tão verdade que muitos de nós ensinamos os nossos filhos, desde pequenininho, a gostar de futebol, não é? E fala para alguém que é torcedor, para o menininho, que o pai é torcedor do Palmeiras, que ele é um corintiano alguma coisa. Eu tenho certeza que a criança vai, eu já fiz isso aqui na igreja, né, brincando, as crianças falam, não, que isso, eu não sou aquilo outro, porque desde pequenos nós estamos ali ensinando, e os nossos filhos, eles acabam pegando esses costumes e as razões pelas quais nós torcemos pelo nosso time. Bom, hoje aqui nós não estamos para torcer para nenhum time, mas e se o seu filho, ou se alguma outra pessoa, perguntasse para você, por que você vai no domingo na igreja? Quais são as razões que você me dá aí, para você estar lá e, sei lá, no meio de tanta dificuldade, você está cantando, você está colocando música, a sua vida não está nem tão bem assim, por que você vai de domingo a domingo, ali para estar prestando esse culto a esse seu Deus? Este salmo, ele nos fala a respeito de um convite para adoração, um convite que é feito pelo próprio Deus. Ele nos apresenta as razões para essa adoração, e ele termina com uma expressão de fé. E é por isso que nesse salmo eu quero aqui meditar com os irmãos na palavra de Deus, sobre o tema do nosso culto, como sendo a expressão da nossa alegria. E diante da realidade de que o culto é a expressão da nossa alegria, eu quero aqui refletir com os irmãos o que a palavra de Deus está nos falando, o que ela nos apresenta, das razões que nós temos para louvar o nosso Deus, as razões que nós temos para cultuar, porque você, em meio a tantas dificuldades, a tantas coisas, você se dá o trabalho de domingo após domingo estar diante da presença do Senhor, para junto com outras pessoas que às vezes você não conhece nem tanto assim, para conjuntamente louvar e adorar. Esse salmo ele fala para a gente a respeito disso. E se vocês se lembram bem, no domingo passado nós refletimos no Salmo 32, que é um salmo que fala a respeito da alegria, e da alegria que existe no fato de nós sermos perdoados pelo nosso Deus, de sermos protegidos por Ele, e de recebermos a instrução pelo seu próprio olhar. E volte uma página na sua Bíblia, se você está na edição comemorativa, e veja como que o Salmo 32 ele termina. Salmo 32 termina da seguinte maneira: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos. O Salmo do número 32 termina com 3 imperativos: alegrem-se, regozijem-se e exultem. E quando a gente vem aqui para o Salmo 33, nós vemos que não há um título nesse Salmo aqui presente, mas o Salmo 33 é como que uma continuidade do Salmo 32, onde nós vemos, após ouvir as verdades que foram ditas no Salmo 32, aqui o salmista no Salmo 33 se põe a colocar em prática esta exultação, essa louvor, essa alegria, diante do momento do culto do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos aqui é o convite que nos é feito. Por que você está aqui nessa manhã? A palavra de Deus nos apresenta um convite para nos achegarmos diante da presença do Senhor, e muito mais que um convite, uma convocação feita pelo próprio Deus, e nós vemos isso nos 3 primeiros versículos desse salmo, nos 3 primeiros versos. A palavra de Deus diz: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Se lembra quando eu falei de ir na sua casa e estar torcendo lá? Se eu ficasse todo quieto no canto, você ia falar alguma coisa do tipo: olha, isso daqui não orna, pastor, você tem que estar junto aqui com a gente. E o salmista vem aqui a nos dizer que a palavra ele começa nos dizendo: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Eu e você, nós estamos aqui para respondermos a essa palavra que nos é colocada: exultem no Senhor. A palavra de Deus nos diz, quando nós voltamos para o Salmo 32, que aqueles que são convocados no final, para se alegrarem no Senhor, para se regozijarem, que são chamados de justos, e para se exultarem, aqueles que são retos do coração, eles não são retos, e nem são justos, por algo que eles mesmos fizeram. Nós vemos que os retos e os justos, é aqueles a quem, no início do Salmo 32, as transgressões foram perdoadas, aqueles a quem os pecados foram cobertos,
e aqueles a quem a sua iniquidade não foi atribuída pelo Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus em Cristo Jesus, Ele fez algo por nós em seu Filho, que nos colocou como justos, pessoas justificadas diante da sua presença, e não tem outra coisa que cai melhor para alguém que é justo, é exultar o Senhor e louvá-lo. Isso é o que o texto está nos dizendo: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, orna louvá-lo, é algo que é esperado de alguém que foi objeto da graça do nosso Senhor. Mas como que deve ser esse culto? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em alguma igreja, eu já tive essa infelicidade, e de você estar na igreja, e é um culto de adoração, e parece que você está num funeral. As pessoas estão com aquela cara triste, elas estão louvando a Deus com aquele olhar de desânimo completo. Não tem coisa pior do que você estar em um culto onde as pessoas parecem que elas estão desconectadas do que é aquele momento. E o salmista, ele nos coloca que a maneira como nós adoramos o nosso Deus, a palavra que é colocada aqui é: exultem no Senhor. Se nós fôssemos pegar literalmente, seria: deem brados, gritem diante da presença do Senhor. Nós vemos diante dos grandes feitos que Ele fez para o povo de Israel, o povo ali, ele expressava isso com esses louvores, com a sua alta voz elevada aos céus. E ele coloca que isso é o que cai bem diante de nós. O salmista, ele não apenas nos faz esse convite, mas ele nos mostra a maneira como nós devemos louvar ao Senhor. Se em primeiro lugar ele mostra que é com exultação, que é com alegria que nós devemos fazer isso, ele nos mostra também que nessa nossa adoração, ela não é feita por qualquer pessoa. Aqueles que fazem essa adoração, são aqueles que são colocados aqui como os justos e como os retos. Há uma coisa estranha que eu já vi também em igrejas que são grandes, em que no momento da adoração, eles contratam pessoas para trabalharem na mesa de som, contratam pessoas que muitas vezes não são crentes para realizar esse serviço. E se por um lado nós conseguimos até entender as razões pragmáticas pelas quais isso são feitas, a palavra de Deus está nos colocando que este culto de exultação é algo que orna, que é apropriado somente para aqueles que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Somente para aqueles que são os considerados como os justos e os retos. Nós sabemos que não há nenhum justo e reto a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando a sua justiça é aplicada a nós somos pelo nosso Deus declarados como estes justos e como os retos, e nós somos as pessoas a quem foi dado esse privilégio de adentrarmos diante da presença do Senhor. Se você está aqui nessa manhã, você tem o privilégio de expressar a sua alegria por aquilo que o Senhor lhe tem feito. E a maneira como você deve expressar isso, o texto vai nos dizer aqui que não é marcado pela monotonia, não é marcado pela tristeza, não é marcado pela mesmice, mas a palavra de Deus nos diz no versículo 2, louvem ao Senhor, o Senhor com harpa, louvem-no com cântico na lira de 10 cordas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver esses instrumentos, mas não é qualquer pessoa que nos tempos do Antigo Testamento seria capaz de louvar ao Senhor com harpa ou com a lira de 10 cordas. O Senhor aqui Ele está nos colocando por meio da sua palavra, é que a música, ela é algo que faz parte do nosso culto. Nós acabamos de cantar louvores aqui, o piano, o contrabaixo, a bateria, diversos instrumentos foram utilizados para louvar ao Senhor, e nós vemos que isso daqui é colocado de uma maneira que o texto nos convoca a fazer isso, no final do versículo 3, toquem com arte e com júbilo. Veja, eu não sou uma pessoa desafinada, mas eu não sou um cantor, eu não sou uma pessoa dotada com talentos musicais para tocar instrumentos. Mas Deus me deu uma voz para louvar. Mas Deus, Ele levanta pessoas dentro da sua obra para realizar isso com excelência. Tem diversas pessoas que querem participar do coral, que querem ajudar na condução do louvor, mas que não têm esse talento.
E o que a palavra de Deus está nos dizendo que é o culto, aquilo que nós oferecemos ao Senhor, é algo que deve ser feito com excelência, é algo que deve ser feito não apenas com alegria, mas com cuidado, deve ser feito com arte, com júbilo, porque o nosso Deus é o Criador da beleza. O nosso Deus, Ele se agrada com a música e com o louvor que é oferecida para Ele com excelência. E isso daqui deve nos levar a refletir sobre como que nós nos aproximamos do nosso Deus. Para realizar o nosso trabalho, nós realizamos cursos, nós nos aperfeiçoamos, nós tomamos o máximo cuidado para realizarmos aquilo com zelo, mas muitas vezes a maneira como nós nos achegamos para cultuar ao Senhor, não há preparação, não há cuidado, as coisas muitas vezes são feitas de última hora, e nós esperamos até que Deus venha se agradar com isso. Mas a palavra de Deus nos coloca que o momento do culto é este momento sério, é esse momento em que nós oferecemos ao nosso Senhor, é aquilo que há de melhor. E o nosso Deus, Ele se agrada com aquilo que é oferecido com arte e com júbilo, e Ele se agrada porque essa foi a maneira que Ele estabeleceu. Isso daqui deveria levar a nós a refletirmos sobre como nós cantamos. Eu posso não ter uma voz afinada, eu posso não ter os talentos musicais, mas eu tenho uma voz que Deus me deu para louvá-lo. Eu posso não ter todos esses talentos, mas eu posso sim, na disposição do meu coração, oferecer algo ao Senhor que apresente o júbilo e apresente a alegria. Nós não temos coisas de sobras para expressarmos o nosso júbilo ao Senhor? Porque o texto também lhe diz que o nosso culto, o nosso louvor, ele não deve ser marcado pela mesmice, pela repetição de formas que foram consagradas e estabelecidas ao longo do templo, porque no versículo 3, a palavra de Deus nos diz: cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e júbilo. Observe só, a palavra de Deus nos convoca a cantar ao Senhor com um cântico novo. Veja, o saltério era o cântico deste servo de Deus. Nós temos diversos cânticos que foram colocados ao mestre de música. Eles eram musicalizados e eles eram cantados pelos crentes do Antigo Testamento. Agora observe, os salmos de Davi, os salmos de Asaf, os diversos salmos que nós encontramos nas Escrituras, eles são todos iguais? Eles tratam a respeito das mesmas coisas, dos mesmos eventos? Nós veremos sim que há repetição de temas, mas nós vemos salmos em diversas situações, louvando ao Senhor, agradecendo por livramento, fazendo confissão, lamentando ao Senhor. Então nós vemos que há uma novidade nesses salmos, porque os servos de Deus, diante dos grandes feitos do Senhor, eles se achegavam com cânticos marcados por estes cânticos novos e entoavam ao Senhor. Observe, a nossa vida diante da presença de Deus, ela não é marcada pela mesmice. Isso deveria levar aqueles que são dotados dessa capacidade poética, artística, a entoar, a compor novos cânticos, a compor cânticos que expressam louvor ao nosso Deus. Observe só, nós estamos nos aproximando do período de comemoração da Reforma Protestante. Todos nós gostamos do hino Castelo Forte, não é verdade? Hino ali composto por Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele estava repetindo uma fórmula estabelecida? Não. Ele estava cantando que Deus era o seu castelo forte, em meio às adversidades e à perseguição que ele estava passando. E em meio às adversidades e perseguições, ele entoou um cântico novo ao Senhor, cântico esse que em memória a esse evento, nós cantamos ainda hoje. E o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, agiu no período da Reforma Protestante, é o Deus que age no nosso meio ainda hoje. E como que nós temos nos apresentado diante da presença do Senhor? Nós temos nos apresentado diante da presença do Senhor com fórmulas repetitivas, ou temos nos apresentado com novidade diante da presença dEle? Porque se Ele tem feito grandes coisas por nós, essas grandes coisas precisam ser cantadas e expressas diante da presença do Senhor. E isso deve ser assim, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus nos coloca: cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Você veio aqui nesta manhã, não foi para se expressar diante de Deus.
O culto não é um movimento de expressão onde nós expressamos os nossos afetos a Ele. É certo que isso está envolvido. Mas o culto é uma resposta a uma convocação que é feita por Deus. E o que nós fazemos? Nós respondemos com obediência. Nós respondemos ao Senhor com exultação, porque Ele nos diz que isto cai bem aos retos. Aos retos fica bem louvá-lo. Nós só chegamos diante da presença dEle com louvor, com instrumentos, com voz, com excelência, porque Ele nos diz: louvem com harpa, com cântico na lira de 10 cordas, toquem com arte e com júbilo. E nós só chegamos diante da presença dEle com esta alegria, com novidade de vida, porque o nosso Deus, as suas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Os seus feitos maravilhosos têm se renovado a cada dia em nossa vida. E diante disso, o que cai bem a nós, aos retos fica bem louvá-lo. Esta é a convocação que o início do Salmo nos coloca. Mas nos versículos que se seguem, nós veremos as razões pelas quais isso deve ser feito. Por que nós devemos nos achegar diante da presença do Senhor com alegria? Por que o culto deve ser esse momento onde a nossa alegria ela é expressa, e ela é expressada por meio dos louvores, por meio deste cântico novo, por meio da realização com arte, com excelência, com júbilo? Qual é a razão pela qual a palavra de Deus nos apresenta que isso deve ser feita? Veja como começa o versículo 4. Começa com a conjunção explicativa, por quê? E nós veremos aqui, dos versículos 6 até o 19, dos versículos 4 até ao 19, 3 razões pelas quais nós devemos cultuar o nosso Deus. E a primeira aqui que nos é apresentada, diz respeito ao fato de que nós devemos cultuar o nosso Deus com alegria. Em primeiro lugar, o texto nos diz, por conta da sua palavra. Versículos 4 a 6, nós lemos, 4 a 9. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Aqui nos versículos de 4 a 5, nós percebemos que o que nos está sendo dito, as razões pelas quais nós devemos louvar ao Senhor, diz respeito à palavra dEle que é reta, o seu procedimento que é fiel, o fato dele amar a justiça e o direito, e o fato da terra estar cheia da bondade do Senhor. Sabe por que eu e você devemos adorar ao Senhor? Porque nós vivemos em um mundo que é marcado pela mentira, pela distorção, pela infidelidade. Olha para o quanto de injustiça e ausência de direito nós vemos no nosso dia. E o texto da palavra de Deus nos coloca que nós devemos exultar com júbilo ao Senhor, porque Ele nos mostra que, diferente do mundo, a palavra do nosso Senhor, ela é reta. Tudo aquilo que Ele faz, o seu procedimento é marcado pela fidelidade, e em tudo aquilo que Ele faz, a sua justiça e o direito é evidenciado, e o texto diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. Talvez você olhe para o mundo e só veja maldade, e o mundo está repleto de maldade. Mas hoje, nesse dia bonito, o sol brilhou sobre justos e sobre ímpios. Hoje, nesse dia bonito, tem diversas pessoas que estão pouco aí para o louvor que é devido a Deus, mas essas pessoas ou estão acordadas em suas casas, ou estão dormindo, ou estão cheias de saúde fazendo exercício físico, fazendo caminhada no domingo aqui por Jundiaí. E quando nós olhamos para isso, nós não vemos a bondade do Senhor sustentando a vida de todos? A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, e essa sua bondade, ela é expressa em diversas coisas que nós olhamos na sua criação. Mas de maneira especial para os seus justos, nós podemos experimentar a sua bondade, e temos razões para glorificarmos a Ele, porque Ele nos tem dado a sua palavra. E quando nós olhamos para o todo da revelação, nós vemos que Jesus Cristo é a encarnação da palavra de Deus. Nós vemos na vida de Cristo Jesus aquele que foi reto, é aquele que em todo o seu proceder foi marcado pela fidelidade, pela justiça, pelo direito. Ele
foi a expressão e é máxima do amor e da bondade de Deus para com a humanidade. Sabe por que nós estamos aqui e por que nós devemos cultuar ao nosso Deus? Porque Deus tem revelado a sua palavra a nós. Deus nos tem dado o privilégio de nós atentarmos para a sua palavra, que ela é verdadeira. E o quanto que nós temos valorizado a palavra de Deus. A primeira razão que o salmista nos apresenta para nós cultuarmos a esse nosso Deus com alegria, é porque Ele nos tem dado a sua palavra, e a sua palavra manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Mas a segunda razão que também nos é apresentada aqui, começa no versículo 6, ele vem falar se em primeiro lugar nós devemos cultuar a Deus pela sua palavra, em segundo lugar, nós devemos adorar com júbilos ao Senhor pelas suas obras. Adoramos a Deus em primeiro lugar pelas suas palavras, e em segundo lugar pelas suas obras na criação. Veja o que o versículo 6 nos diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra o abismo. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse texto está nos mostrando que se o culto ao Senhor, em um primeiro momento ele deve ser marcado por alegria, por júbilo e por exultação, o culto ao Senhor também aqui nos é dito que ele deve ser marcado por tremor. Ele deve ser marcado por temor, e é dito que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. E o porquê disso? Nós vemos que em primeiro lugar nós precisamos cultuar ao Senhor pela sua palavra. Em segundo lugar, o texto nos diz que nós precisamos cultuar e adorar ao Senhor por conta das suas obras. E a primeira obra que nos é apresentada aqui é a obra da criação. Porque nos é dito que os céus por sua palavra se fizeram. Veja, a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós estamos aqui para cultuar a Deus pela sua palavra que nos foi revelada, e Ele nos diz aqui que por meio da palavra do Senhor, tudo que existe se fez. E usando essa figura de linguagem, pelo sopro da sua boca, o exército deles. Nesses versículos nós vemos o poder de Deus sobre a sua criação. Nós vemos o poder de Deus sobre aquelas coisas que nós consideramos como turbulentas e difíceis. Eu não sei você, mas eu gosto de nadar, mas eu lembro que uma vez eu estava nadando no mar, e eu estava com óculos de natação, e eu nadando o peixinho, né? A hora que eu abaixei assim, olhei para aquela imensidão de água, me bateu aquele medo. Então eu tenho um certo medo de profundidade de água. Não pelo perigo, mas assim, pela imensidão. Observe uma tempestade. Observe o mar revoltoso. Isso é uma coisa que, imagina se nós estivermos no meio daquilo, aquilo seria pavoroso para nós, mas a palavra de Deus nos diz que o Deus a quem nós servimos, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele ajunta um montão de águas no mar e em reservatórios encerra os abismos. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que tem o controle sobre a sua criação. É o Deus que tem o controle sobre aquelas coisas que nós consideramos como atormentadoras. E Ele nos mostra aqui que diante desta realidade, que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós devemos adorar ao Senhor e nos ajuntar para nós celebrarmos com exultação a Ele, não apenas por sua palavra, mas por suas obras. E o texto está dizendo aqui que as obras do Senhor são realizadas por meio do quê? Por meio da sua palavra. E onde quer e quando a palavra de Deus, ela é pronunciada, grandes coisas acontecem. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Quando a palavra de Deus ela é pronunciada, Deus traz à existência coisas que não existem. Deus transforma aquilo que precisa ser transformado.
E é por isso que quando nós nos reunimos aqui, nós precisamos refletir nos grandes feitos que Deus tem feito. Nós precisamos refletir que quando nós estamos passando por uma dificuldade no nosso casamento, numa dificuldade com os nossos filhos, quando a vida parece turbulenta, nós precisamos olhar para a criação de Deus. E quando nós temos em mente que o Deus a quem nós servimos é o Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, nós deveríamos nos encher de fé, pois onde quer que a palavra de Deus é pronunciada, grandes coisas acontecem. Você está precisando de transformação na sua vida? Você está precisando que coisas sejam refeitas no seu viver? O que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos cultuando ao nosso Deus, por conta da sua palavra e das suas obras. E se você veio aqui para isso, a palavra de Deus está nos dizendo que o Deus a quem nós servimos é o Deus que transforma, é o Deus que dá forma, é o Deus que controla essa realidade pelo poder da sua palavra. Você tem atentado à palavra de Deus? Você tem atentado às obras de Deus na criação? Porque essa é uma das motivações que nos é passada aqui para o nosso culto. E por fim, nós vemos os versículos, a partir do versículo 10 até o versículo 19, que nós adoramos a Deus e devemos cultuá-lo, não apenas pelas suas palavras, pelas suas obras, mas também pelo seu amor manifestado a nós. Vamos ver isso nesses versículos. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O texto da palavra de Deus, ele está nos mostrando que o nosso Deus é um Deus que é poderoso, é um Deus que governa, é um Deus que conduz a história segundo os seus propósitos. Às vezes nós olhamos para o mundo, nós passamos aí pela pandemia, né? E passamos por diversas coisas e a dúvida sobre em quem confiar, quem que poderia trazer alguma solução, os planos que eram feitos, as coisas que eram colocadas, mas a palavra de Deus nos diz que o Deus a quem nós servimos é o Deus que Ele tem um plano que dura para todo sempre. E por conta disso, Ele é aquele que frustra o plano das nações e anula os intentos dos povos. Se você se lembrar das aulas de escola dominical, nós vimos recentemente, estudamos o livro de Daniel. E no livro de Daniel nós vemos que Deus ali mostra para Daniel qual que seria o plano do desenvolvimento da história da redenção. E no meio do desenvolvimento do plano da história da redenção, ele fala sobre o surgimento e a queda dos diversos impérios. Babilônico, Pérsio, Macedônio, Romano. A história está sendo narrada e nós vemos ali que aquelas coisas são narradas porque aquilo tudo faz parte do plano eterno de Deus. Nós pegamos aqui este versículo famoso, versículo 12, e muitas vezes falando, olha, nós precisamos evangelizar o Brasil, porque o Brasil, Deus ele é brasileiro, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então a nação brasileira é uma nação feliz, e o povo que Deus escolheu para a sua herança. Mas o que o versículo 12 está dizendo aqui, ele não está se referindo ao povo de Israel, meramente, porque nós sabemos que diversas pessoas que estavam ali não serviam a Deus, mas o versículo 12 está fazendo uma referência a nós, povo de Deus. A nação que é feliz, a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança, somos nós. E não há coisa mais feliz para nós, sabemos que a nossa história está nas mãos de Deus. Ela não está nas mãos do governo do nosso país, ela não está nas mãos do governo chinês, russo, americano, qualquer poder que seja, mas a história ela está se desenvolvendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. E o Deus a quem nós servimos, Ele não é indiferente àquilo que está acontecendo no mundo. E o texto diz, na sequência, que o nosso Deus é um Deus que, com o seu poder e governo providencial, Ele observa tudo aquilo que está acontecendo. Versículo 13, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens.
Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Quando nós olhamos para o mundo, pode parecer que as coisas estão andando por conta própria. Pode parecer que Deus ele está distante, nós às vezes achamos isso. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós podemos achar que Deus ele está distante de nós, mas o que a palavra de Deus nos diz é que o nosso Deus, ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que ele não é indiferente sobre as coisas que estão acontecendo aqui na terra. E ele diz que da sua morada observa todos os moradores da terra. Veja, quando a gente está no nosso serviço ou em algum lugar público, você geralmente vê um avisinho lá, né? Sorria, você está sendo filmado. E você já deve ter visto vídeos na internet de funcionários que estão ali trabalhando sem ter consciência que o patrão está observando por meio de uma câmera, e quando eles percebem isso, a pessoa que estava ali sem fazer nada, toda desconcertada, dá um jeito ali de resolver a situação, porque a tendência humana é de quando nós não somos observados, nós comportamos de outra maneira. Agora, imagine ter a consciência de que a todo momento você está sendo observado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Isso deveria colocar temor de um lado no nosso coração, por saber que Deus não é indiferente, mas por outro lado deveria também nos encher de alegria, sabendo que em meio a tantas coisas que acontecem, Deus tem os seus olhos voltados para a minha situação. E é o que o texto diz na sequência: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, e ninguém pode livrar. Versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes com vida. Deus não está indiferente à sua situação. A palavra dele nos diz aqui que ele tem os seus olhos voltados para aqueles que o temem, para aqueles que estão esperando na sua misericórdia. E este Deus que tem os seus olhos voltados para nós, ele está pronto para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Deus ele tem cuidado de nós. E o maior de todos os livramentos que ele nos concedeu foi o da morte eterna por meio de Cristo Jesus. Mas no nosso dia a dia, a palavra dele aqui está nos mostrando que os seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Eu não sei pelo que você está passando nessa manhã. Talvez você tenha adentrado aqui com o seu coração triste. Mas a palavra de Deus que te convidou a celebrar com júbilo ao Senhor, pela sua palavra e pelas suas obras, ela também te convida a celebrar ao Senhor por conta do seu amor. O amor de Deus é evidenciado a nós por meio de que Ele está com seus olhos sobre aqueles que o temem. Eu não sei o que você passa, mas a palavra de Deus diz hoje que Deus está com seus olhos voltados para você aqui nessa manhã. E diante de tudo isso, qual que deve ser a nossa resposta? Um convite nos foi feito, uma convocação para cultuarmos a Deus com alegria. Razões foram apresentadas por conta da palavra, das obras e do amor de Deus. E o Salmo termina aqui com uma confissão, dizendo: diante de tudo isso, diante deste Deus que nos dá o privilégio de adentrar na sua presença, com alegria para cultuá-lo por conta das suas palavras, das suas obras e do seu amor, a nossa confissão deve ser a seguinte, versículo 20: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Eu quero usar esses versículos para nós finalizarmos e aplicarmos esta palavra. O texto está nos dizendo que, diante da realidade das palavras, obras e do amor de Deus, nós deveríamos parar de nos preocuparmos mais e passarmos a esperar no Senhor. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Você está preocupado ou ansioso com alguma coisa?
A palavra de Deus está te convidando a colocar a ansiedade do lado, porque ansiedade e alegria são como água e óleo, duas coisas que não se misturam. E se Deus é tudo isso que nos foi dito aqui, tudo aquilo que devemos fazer, versículo 20, nossa alma espera no Senhor. Em segundo lugar, o texto diz, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Se em primeiro lugar você deve esperar no Senhor, em segundo o texto coloca, deposite a sua confiança nele, pare de se desesperar e confie no Senhor. E o salmista termina dizendo, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Às vezes nós estamos aqui, em meio às dificuldades e preocupações, esperando que o governo venha nos trazer alguma situação, algum livramento. Às vezes nós estamos aqui achando que a nossa escapatória, o nosso livramento, ele nos será dado pelo nosso serviço, por alguma coisa que nós estamos para receber. Ou até mesmo em pessoas em quem nós depositamos a confiança, pessoas de influência, pessoas que são poderosas. Mas o que a palavra de Deus ela nos convida, que este Deus que nos dá o privilégio de adorar, pare de se preocupar. Pare de ficar ansioso e espere no Senhor, porque o seu auxílio e o seu escudo é o teu Deus. Coloque a tristeza de lado e confie no seu santo nome. Troque o desespero pela confiança no Senhor. Porque Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Aquele que é o nosso auxílio, o nosso escudo. Aquele que padeceu por nós na cruz. Aquele que intercede junto ao Pai por nós. Aquele que nos livrou da morte eterna. Que o nosso Deus, Ele venha nos abençoar, para que da próxima vez, quando nós nos achegarmos diante da presença dEle, as coisas que são ditas aqui no Salmo 33, elas venham estar fervendo em nosso coração. Que nós venhamos nos lembrar de que nós precisamos nos achegar diante da presença de Deus, com exaltação, com júbilo, alegria no nosso coração. E a razão pela qual nós devemos fazer isso, é que o nosso Deus nos tem dado a sua palavra. Ele nos tem dado o seu Filho Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele tem feito coisas grandiosas. E por meio do Filho dEle, da grande obra da redenção, Ele nos concedeu a sua salvação. E o nosso Deus nos tem manifestado do seu amor na família, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e nos adicionado à família da fé. Que Deus Ele nos abençoe, a fim de que o nosso culto, quer quando nós nos reunimos aqui, quer quando nós nos reunirmos em casa, o nosso culto venha a ser uma expressão da nossa alegria no Senhor.